Mas na minha primeira semana de apresentação, a pessoa que tava passando TP, ela bateu o pé aqui embaixo e desligou o computador. Realmente, eu travei, deu um branco, eu travei. E aí a minha editora-chefe gritava no ponto: vai, Fernanda! Aí eu... alguém me ajude! E aí? Bom? Joia, certo? Que não fechou. Gente, vocês conhecem? Famosa? Muito prazer, Fernanda Camargo. Aqui com Camargo. Corta. Fer, como que você começou na TV? Foi na Record? Foi na Record. Foi na Record mesmo? E foi aqui em Bauru. Foi aqui em Bauru mesmo? Foi aqui em Bauru. Eu não sou de Bauru, né? Pra quem não sabe, eu sou de Itapetininga. E eu morava em São Paulo, fiz faculdade lá, trabalhei em várias outras áreas também. Nunca tinha trabalhado em TV mesmo, né? Só em web TV. Sim. E aí eu fui chamada pra cobrir férias aqui em Bauru, na Record, como repórter. E aí eu fiquei. E quanto tempo você tá na Record? Já vai fazer quase 6 anos. 6 anos 5 já? anos. E como que você faz? Como que é a rotina lá, mais ou A menos? rotina é uma loucura. Eu sou repórter e apresentadora, né? Certo. Então, quando eu chego na TV, primeiro eu gravo uma chamada pro Jornal da Noite, pra já chamar as pessoas, dar um aperitivo do que vai ter no jornal. Aí eu vou pra rua. Daí, faço reportagem de todos os assuntos possíveis e impossíveis. E por que é tão corrido, você tava falando? Porque eu vou pra rua, aí eu já gravo, né, com as pessoas e eu trago material pro dia. Muitas vezes, né? E eu tenho que ler o jornal. Nosso jornal hoje tá com 1 hora. Nossa, ao vivo. Então você tem que, tipo, achar conteúdo pra ficar 1 hora. A gente tem a equipe lá que vai preparando o jornal desde manhã e continua no período da tarde, né? A gente tem uma editora-chefe e os editores que vão editando e vão colocando tudo certinho, linkando os assuntos, conferindo todas as informações, pegando nota. A gente nunca pode dar uma notícia sem ter o outro lado, né? Sim. Então, às vezes tem uma denúncia, mas saber a gente precisa que o poder público explique por que aquilo está acontecendo ou quando que aquilo vai ser resolvido. Então é um trabalho muito intenso. E eu, como eu vou pra rua, eu tô na rua, faço a reportagem, escrevo meu texto, gravo o off, chego na TV, leio o jornal inteiro, mexo no que eu quero mudar, né? Porque às vezes tem coisas que não estão do jeito que eu gosto. Sim. Me arrumo, coloco a roupa. Vocês têm um pessoal que trabalha só com isso lá, parte de roupa e maquiagem, ou não? Você que tem que se virar. Que loucura! E você pensava em ser repórter quando você fazia faculdade? Não sei se sempre você pensei. Sempre, até a TV? Sempre quis televisão. Só que eu achava que era algo muito distante, né? Eu pensava, como que eu vou conseguir trabalhar? Essa galera famosa, né? Imagina. E aí eu fui pra São Paulo e falei, gente, eu preciso sair na frente. Então eu preciso, acho que, já começar a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no 2º semestre da faculdade. Eu encontrei meu primeiro emprego no Google. Verdade. Coloquei lá, só que era assessoria de imprensa, né? Sim. Eu descobri que era o ramo mais fácil, vamos dizer assim, de encontrar uma oportunidade de trabalho. Sim. E aí eu não parei. Aí eu trabalhei em uma assessoria, depois numa outra que era especializada em turismo, outra hotelaria de luxo. Aí eu fui pra... daí eu consegui uma vaga numa multinacional, que daí eu trabalhava com comunicação corporativa. Eu sempre falo pra essa galera mais de comunicação, tem muita coisa e é muito na prática que você aprende, né? A melhor coisa é você conseguir um emprego ali enquanto você tá fazendo faculdade pra você fazer na prática, porque essa parte de comunicação, essa área de comunicação, RP, publicidade, jornalismo, é na prática total. A faculdade ela vai ensinar muita teoria, ela vai te dar uma ideia, mas na verdade, longe, assim, por exemplo, na faculdade, na minha aula de telejornalismo, o meu professor mandou a gente fazer uma reportagem, eu tinha 1 mês pra fazer a reportagem. Nossa. E a minha realidade é 1 hora, ou 2 no máximo, dependendo do dia. Então, é realmente muito, muito diferente, acho que para todas as profissões, né? A prática, ela com certeza, ela leva a gente próximo da perfeição, vamos dizer assim, né? Sim. Na perfeição não existe, então... E como que foi sua primeira vez ao vivo? Nossa, vou contar. Eu entrei como repórter, certo? Na minha primeira semana na televisão, já me colocaram pra fazer ao vivo no SP Record. Já na primeira semana? Na primeira semana, acho que foi eu não lembro exatamente, mas talvez no 2º ou no 3º dia. Nossa. Aí eu, ao vivo... Antes disso, só aquela coisa de gravar, e daí... 2 dias antes, só reportagem gravada. Aí, eu lembro que eu tava lá, e aí o
o apresentador me chamou, a gente geralmente, quando a gente tá com o papelzinho na mão, cada repórter faz de uma forma. Tem gente que escreve tópicos, tem gente que escreve o texto que pretende ler, pra caso dê um branco, você bate o olho e você tá tranquilo. Quando você tá nervoso... Daí baixa a cabeça e lê mesmo, eu já vi muita gente fazendo isso, né? Pra mim não deu muito certo, porque daí me deu um nervoso, eu falei, vou recorrer ao meu papelzinho. Quando eu olhei, eu tava assim... e daí é pior, porque você olha a sua mão tremendo, daí você fica mais nervosa ainda, você fala assim, todo mundo tá vendo que eu tô tremendo, todo mundo tá vendo que eu tô nervoso, Exatamente, né? Só que daí que eu fiz, eu falei, não, vamos lá, Fernanda, você sabe o que é o assunto, manda bala. Vai no improviso, esse né? é o segredo, a confiança... De falar o que você sabe, contar uma historinha, contar a historinha do que tá acontecendo, porque né? seja pro apresentador, pro repórter ou até mesmo pro entrevistado, se estiver nervoso e desesperado, do tipo, ai meu Deus, eu vou errar, não vai dar certo, você vai errar. E se o entrevistado tá nervoso, é pior ainda, né? Se você deixa ele mais nervoso ainda. É por isso que quando eu vou entrevistar alguém, eu faço todo um trabalho antes, se eu percebo que a pessoa tá nervosa. Então eu converso, falo, olha... É como se a gente estivesse conversando nós dois mesmos. Esquece a câmera, porque a câmera é gigantesca, gente. Você olha pra aquela câmera... O maior segredo é continuar olhando pra você. Se você olhar pra câmera, você vê aquela coisa, você não entende. Que você tá conversando com uma pessoa que você não sabe quem é. Né? Se você continuar focado na conversa ali, os dois. Você fica na conversa. Tem gente que... Já tive entrevistado que travou e não foi. E ao vivo isso? Não, gravado. Gravado. Mas daí você foi levando e conseguiu depois? Não, teve uma pessoa que não conseguiu nem gravar. Ela pediu. Daí você desistiu, parou. Aí não teve. Procurou outra fonte. Nervosa. Mas já tive outras fontes que ficam nervosas, daí a gente para, daí às vezes desliga a câmera, e daí eu dou uma conversa, tipo, olha, aí eu faço raciocínio com a pessoa. O que você pensa em falar? Dela fala, tal. Fala, então, vamos lá. Pensa, fala assim, bem o que você sabe mesmo. Aí às vezes a pessoa engatilha. Porque às vezes a televisão, a reportagem, ela... Né, no nosso caso, a Record acaba abrindo um espaço maior, a gente tem reportagens que vão até 6, 7 minutos, mas basicamente o hard news, né, que é a notícia do dia a dia, tem que ser rapidinho. Tem 2 minutos. Nossa. Tem jornal, principalmente na Record São Paulo, por exemplo, é 1 minuto. Se a gente vai fazer um material pra lá, é 1 minuto. E tem, final. Tem entrevistado que vocês picotam inteiro, até fica, vai picotando, editando, até ficar a resposta certinha que ele deu, porque ele fica claro sem mudar o sentido. A gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, né? A gente ouve muito falar isso na mídia, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só com as nossas fontes, mas com o telespectador. Sim, aqui também. O João também sofre bastante, às vezes. Vamos ver depois, porque, né? Mostra aí, João, a sua arte aí de editar. Eu sempre falo, o João tá próximo da perfeição. Porque daí, às vezes, a pessoa tá falando, dela entra num parênteses gigante, né, do que ela tá falando. Daí a gente acorda esse parênteses, já vai direto e completa a linha de raciocínio da pessoa. Os editores, né? Eles, estão de parabéns. É aquela coisa, né? Televisão e tudo, eu sozinha não sou ninguém. Então a gente depende, tem um monte de gente nos bastidores, né? No jornal tem o cinegrafista que tá ali atrás, tem todo o pessoal da Switcher que fica lá coordenando o jornal, a editora-chefe, o pessoal do áudio, enfim, que corta pra entrar as matérias no ar. É muita produção, enfim, muita gente envolvida no processo da TV. E o errar ao vivo? Tem alguma situação que você lembra específica, assim, que você errou ao vivo? Conta aí, Graças a Deus eu não tive uma situação tão crítica. Sim. Consegui que viesse uma luz e eu tivesse o jogo de cintura pra me virar. Mas na minha primeira semana de apresentação do SP Record, foi em abril de 2014. Primeira semana. A pessoa que tava passando TP, ela bateu o pé aqui embaixo e desligou o computador. O TP é o teleprompter, né, como a gente chama. Que quando nós estamos no jornal, o que a gente tá lendo, o que a gente tá falando é basicamente o que a gente tá lendo. Porém, eu, por exemplo, eu improviso, eu enfio algumas frases no meio, porque eu já sei o que é o assunto para deixar mais natural, mais conversado. E o texto vai correndo assim, igual como final de programa. Crédito de filme, né? Ele vai Coloca subindo. aí pro pessoal ver. Olha lá, João, ela já tá mandando em você já. Brincadeira, João. É só pro pessoal ter uma ideia. E daí conforme você vai colocando coisa no meio, o cara vai dando aquela brecada ele vai mais rápido, nas letrinhas. Sim. É um desafio também, o pessoal do TP também é fundamental, é o coraçãozinho do jornal, porque se ele for embora e eu ficar... Sim, e daí o cara desligou o TP. E aí ele bateu o pé e desligou o computador, e era logo na abertura do jornal. E eu tinha experiência quase que nada ao vivo. Meu 4º dia do jornal, acho, sei lá. Nossa. E aí eu fiz assim. E ficou parada? Fiquei parada.
Eu travei, realmente, eu travei. Deu um branco, eu travei. E aí a minha editora-chefe gritava no ponto, que é o foninho que fica aqui pra eles conversarem comigo. Sim. Vai, Fernanda! Aí eu... Alguém me ajuda! E aí, claro, eu leio todo o jornal antes, mas nesse dia, muito nervosismo, que eu falei agora, que não podemos ficar nervosos, deu um branco e eu nem lembrava o que eu poderia falar, o que eu poderia improvisar, do que seria aquele assunto do jornal qualquer, né? E aí, aconteceu que, de repente, ele funcionou de novo. E tem algum plano B, que já é avisado assim, ó? Não, eu tenho que me virar. Você tem que se virar? Você não tem um plano B assim, você não volta de jeito nenhum, você tá muito tempo parado olhando pra câmera, sem fazer nada, você não pode falar assim, estamos com problemas técnicos, vamos para o intervalo. Sim. Você pode, esse é o último caso. Isso já aconteceu, mas é o último caso, com certeza. E é mais assim quando a gente tá com um problema técnico mesmo, às vezes é um problema na mesa, é o plano Z. É o plano Z. Você tem uma inspiração de jornalista em Bauru? Lógico. Tem. O próprio Rodrigo Motorani, que é o nosso apresentador do Balanço Geral, ele tem uma bagagem assim maravilhosa como apresentador, ele tem uma capacidade de improviso, ele vem de rádio. E todos os outros, o Colim, enfim, o pessoal que trabalha lá comigo, o próprio Lucas que tá com a gente agora, o Lucas Carvalho, ele é muito bom, tem apresentado Balanço Geral. Eu não gosto de citar exatamente uma pessoa, porque senão a gente acaba sendo injusto. Mas eu costumo muito ver, assim, o trabalho de várias pessoas e eu vou pegando uma coisa ou outra de um. Você não quer falar nome, mas eu vou te jogar na fogueira aqui agora, não tem jeito. Eu vou fazer um jogo com você agora. Ai, meu Deus pra finalizar a entrevista. Eu não sei mexer nesse carro, gente, esse carro da Hyundai. É o patrocínio nosso da Hyundai, eu cliquei aqui nesse botão aqui e ele ligou o rádio, foi mal, gente. Eu vou fazer um jogo com você. Só pode responder jornalista. Daí pode ser nacional, pode ser quem você quiser. E quem você levaria para um jantar? Jornalista. Jornalista? Levaria para um jantar Adriana Araújo. Por quê? Jornalista da Record TV de São Paulo, apresentadora do Jornal da Record, porque ela é uma das minhas grandes inspirações como jornalista e como apresentadora e até mesmo como repórter. Quem que você levaria para beber, ficar bêbado e conversa de bêbado, para viajar e dar risada? Já sei. Repórter da TV Record também, Evelyn. A Evelyn, ela é correspondente atualmente da Record lá nos Estados Unidos, em Nova York. E ela é super ativa, ela trabalhava no Rio, na Record do Rio. Ela é extremamente engraçada. Adoraria beber uma cerveja com ela e dar muitas risadas, de preferência lá em Nova York. Então, Evelyn, se quiser, me chama. Quem você chamaria, você devia ter falado essa agora. Quem você chamaria para uma viagem? Para uma viagem, olha, com certeza, eu acho que o nome dele é Pedro Amaral, se eu não me engano. Também é da Record, claro, olha eu puxando sardinha para todos os colegas de emissora, né? Mas tá, na verdade, puxando o saco, meu Deus. Ele vive viajando por todo o país, enfim, ele trabalha com isso, ele faz um programa disso, então embarcaria com ele. Boa. Quem você passaria o Natal? Que difícil esse jogo, hein? Deixa eu pensar, alguém que cozinha bem, Tânia Guerra. Ah lá, boa. Tânia Guerra lá, uma cozinheira assim, ó, de mão cheia, faria o Natal. E sem dúvida, o papo dela e a bagagem dela também é muito bacana, então renderia ótimas conversas, a gente sempre sai juntos. Quem você debateria política? Política? Ao vivo, um jornalista. Eduardo Ribeiro, sem dúvida. Record também. Ele tá em todas as coberturas políticas. Maravilhoso, apresentador e repórter. E por último, quem você entrevistaria? Quem você tem vontade de entrevistar? Um jornalista que você tem vontade de entrevistar? Um jornalista que eu tenho vontade de entrevistar? Gostaria muito de entrevistar Marcelo Rezende, que já se foi, infelizmente, né? Sim, vale, tá valendo. Marcelo Rezende. Mas ele já foi. Eu já tive a oportunidade de entrar ao vivo com ele no Cidade Alerta. Verdade? Sim. Olha. E ele tentou fazer uma pegadinha comigo. O que ele fez? Marcelo Rezende, nossa, ele é figura, né? Não tem nem o que dizer, não tem palavras pra descrever esse homem. Eu entrei com um caso, um crime passional que teve aqui em Bauru, ali na Praça da Paz, próxima Praça da Paz. Eu vou direto falar com a nossa Fernanda, que tem mais informações. E aí entrei com as informações, já conversado com o delegado também durante a tarde, para ter o máximo de informação possível, porque quando você vai fazer o link como repórter ao vivo, o apresentador ele pode perguntar o que ele quiser para você. Sim. Então você tem que estar por dentro mesmo do caso, porque ele pode até perguntar o detalhe da roupa, enfim. Sim. E aí eu passei as informações que eu tinha na época e aí ele virou pra mim e falou: Mas, ô Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a polícia, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas se a polícia chegou a essa conclusão, o que eles vão fazer agora? E eu:
E aí eu tinha conversado com o delegado e aí eu tinha a resposta na ponta da língua. E aí deu tudo certo, graças a Deus. E ele elogiou depois, porque a gente fica no ponto com o pessoal de São Paulo. Sim. E foi muito gratificante, foi uma honra imensa pra mim. Tive outras oportunidades também com ele, com o Bate também. Mas ele tinha essa característica de testar os repórteres. Sim. Então... Você já foi preparada, você ficou preparada. Eu tava preparada. Boa. Então tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Gostou? Imagina, adorei. É uma honra pra mim participar. Já tinha te Acompanho sempre. Fala pra todo mundo. Você falou pra mim por trás das câmeras. Fala pra todo mundo. Quando o Vinícius me mandou a mensagem fazendo o convite, eu fiquei super lisonjeada, porque eu acho que o Social Bauru em geral, isso é um parabéns pra toda a equipe, tem feito um trabalho muito magnífico no que diz respeito à comunicação atual. Então é tudo muito moderno, é o que o povo gosta, adoro os stories que vocês fazem, tudo editadinho, rápido, jornal de estagiários, enfim. Boa, tudo. Lá, acompanha stories também. Acompanho, vivo nos stories. Enfim, mas voltando, parabéns para toda a equipe do Social Bauru, viu? A gente já vai embora, né? A gente quer fazer um programa de 1 hora aqui, né? Tô acostumado a falar 1 hora, não para. Então, mas parabéns para toda a equipe aí do Social Bauru, porque vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Não tenho dúvida que vocês vão crescer mais. E para mim é uma felicidade imensa ser entrevistada por você, Vinícius. Obrigado pelo tempo aí. Obrigado por tudo, viu? Valeu. Valeu, galera. É isso aí, tchau.